Tudo bom, pessoal? Professor Vander Duarte, vamos dar seguimento aos nossos estudos de arquivologia. E vamos falar agora de gestão de documentos, tá bom? Vamos lá. Lei número 8.159 de 91. Teremos aulas específicas sobre legislação arquivística, né? Mas considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas e referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento, em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação e recolhimento para a guarda permanente, né? Lembrando do ciclo de vida dos documentos. Ou seja, a gestão de documentos envolve tudo que diz respeito ao documento, desde a sua produção até a sua destinação final, né? Aqui podemos falar de técnicas de arquivamento, que vai ser nossa próxima aula, as técnicas de arquivamento, conservação ou qualquer assunto pertinente aos documentos. A nossa sequência de aulas vai ser relacionada a isso, tá? E aí, as fases que nós vamos falar daqui para frente, né? As três fases básicas de gestão de documentos são produção, utilização e destinação, tá? Então, primeira fase, produção. Fase 1, refere-se ao ato de elaborar documentos em razão das atividades específicas de um órgão. Tá? Os documentos nascem a partir das atividades de um órgão. Nesta fase, deve-se otimizar a criação de documentos, evitando-se a produção daqueles não essenciais, diminuindo o volume a ser manuseado, controlado, armazenado e eliminado, garantindo assim o uso adequado dos recursos de reprografia e de automação. Recomenda-se nessa fase de produção, de criação de documentos, evitar a reprodução desnecessária de documentos, pois o acúmulo desordenado de papéis implicará em maior dificuldade do controle das informações no arquivo. Questão de prova, né? Na fase de produção, a gente tem que ter o controle e uma gestão ordenada. Tá? Segunda fase, a fase da utilização. Tá? Refere-se ao fluxo percorrido pelos documentos necessário ao cumprimento da sua função administrativa, assim como sua guarda após cessar seu trâmite ou eliminação. Essa fase envolve os métodos de controle relacionados às atividades de protocolo, né, e as técnicas específicas para classificação, organização e elaboração de instrumentos para a recuperação da informação. O arquivamento será controlado nessa etapa. E aí desenvolve-se também a gestão de arquivos correntes e intermediários e a implantação de sistemas de arquivo e recuperação de informação. Falaremos sobre tudo isso na nossa sequência. E a terceira fase, avaliação e destinação. Envolve as atividades de análise, seleção e fixação de prazos de guarda dos documentos, ou seja, implica decidir quais os documentos a serem eliminados e quais serão preservados permanentemente. Tá? Na fase da avaliação e destinação, lembramos do instrumento também que já citamos aqui, falaremos mais, que é a tabela de temporalidade de documentos. Então, quero uma atenção especial aqui. Perceba que na letra da lei temos, voltando aqui, ó, na letra da lei nós temos como as fases, ó, produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. Consegue enxergar aqui? Então, o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento, tá? Então, na letra da lei, na legislação, na lei 8.159, fala em produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. Tá? Essa aqui é uma dica para a gente não cair em pegar ratão em prova. Se estiver falando pela letra da lei, é isso aqui. Agora, avançando, se nós falarmos das funções arquivísticas, né? E aqui nós temos uma bibliografia, Rousseau e Couture, de 1998, são outras fases. Tá? Outros momentos, e aqui nós vamos ver 7 delas, tá? A partir da bibliografia e não da letra da lei. A letra da lei coloca aquelas 4. A primeira é a produção. Mas se não estiver falando se nós não estivermos falando da letra da lei, diretamente da legislação, nós vamos ter um outro entendimento. Então, produção, criação ou recebimento de informações dentro da instituição, evitando a criação de documentos com informações desnecessárias, mais ou menos a mesma coisa que nós vimos, né, anteriormente. Mas é importante a gente entender que aqui nós estamos falando de teoria e não diretamente da letra da lei, do que está na legislação. Tá? Então,
momento que o documento passa a existir para a instituição, para a criação dos documentos arquivísticos digitais, é importante estar atento em diversas questões que possam alterar a veracidade ou autenticidade das informações ali contidas. Questãozinha de prova também, documento físico tem uma característica, documento digital tem outras características, tá? Elaboração de normas e regras para a produção da documentação. Então, seguir legislação, esses aspectos aqui são fundamentais. Segunda fase, avaliação, processo que consiste na distribuição de valores, primário e secundário, né, para os documentos, assim como prazo de guarda e destinação final, certo? A criação daquele plano de classificação, da tabela de temporalidade, guarda permanente ou eliminação. Os documentos devem ser devidamente avaliados, também em suporte digital. Mais uma vez, a gente reforça aqui a questão do suporte digital, pois nem toda documentação produzida possui a necessidade de ser preservada permanentemente. Tá? Então, prazos de guarda, eliminação ou preservação permanente são elementos importantes na fase da avaliação. Aquisição, entrada dos documentos no arquivos corrente, intermediário e permanente. Abrange o arquivamento corrente, assim como a transferência e eliminação de documentos. Aqui está muito ligado. O processo de aquisição deverá ser realizado com mais atenção e cuidado dos documentos arquivísticos digitais, mas aqui está muito relacionado a documentos recebidos de outras instituições também, né? E, mais uma vez, falamos da questão do cuidado com o documento digital. Conservação, conjunto de procedimentos que visam a manutenção da integridade física do documento, desacelerando o processo de degradação. A principal questão a ser levantada em relação à conservação dos documentos digitais é sobre a constante mudança que ocorre nos aparelhos e softwares, né? A mudança, né? Primeiramente no disquete, depois pendrive, HD externo, na nuvem, outras, né? A forma de preservação e mudanças desses suportes, tornando os equipamentos obsoletos e causando a perda de informação. Então, esse cuidado é muito importante. O profissional responsável deve estar atento às novas tecnologias para evitar que a documentação ou parte dela seja perdida pelas novas tecnologias. Depois, classificação, forma como os documentos serão reagrupados de acordo com as características comuns. Tá? E aí a classificação deverá ser feita dentro dos padrões estabelecidos pelos profissionais responsáveis pelo acervo, tá? Que conhecem melhor maneira o agrupamento e as atividades. Os documentos digitais também devem ser devidamente classificados e ordenados para evitar que a documentação fique desorganizada. Descrição, aqui é uma etapa importante. Conjuntos de elementos facilitadores da recuperação e localização dos documentos. Também abrange a elaboração de instrumentos de pesquisa e meios de busca, né? Normalmente, a questão da descrição é muito relacionada ao arquivo permanente, tá? E aqui fala que a descrição será mais eficaz e precisa em meio digital, se realizada de forma correta, garantindo a recuperação. E, por fim, a difusão, tá? Que é o ato ali relacionado à divulgação do acervo, bem como a acessibilidade dos documentos, aproximando do arquivo e o usuário da informação. A difusão também será realizada de forma mais rápida, né? Normalmente a difusão é feita em arquivos históricos, arquivo permanente, assim como a fase anterior ali da descrição. A descrição vai facilitar também esse acesso, tá? E aqui fala, por fim, desta forma, o arquivo pode divulgar amplamente suas atividades, serviços de documentação, assim como disponibilizar informações com maior praticidade e eficácia, com uma boa difusão. Tá bom, pessoal? Bons estudos e até a próxima aula.